E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. Dr. Quênio de Souza Pereira, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Dr. Quênio, voltamos a falar aqui sobre um evento promovido pelo OAB de Minas Gerais a respeito dos riscos de prejuízos com as imobiliárias virtuais. Como está esta questão em Minas Gerais e também em todo o país? Essa questão é bem interessante, tendo em vista que as imobiliárias virtuais, elas procuram seduzir o proprietário falando que vai garantir o aluguel. Só que elas não são companhias seguradoras. E o Código Civil determina que para ser companhia seguradora tem que ser uma entidade regulamentada pela SUSEP e, logicamente, com capital apto a ser seguradora. Isso está no artigo 757 do Código Civil. O ponto é que o inquilino, ele recebe o imóvel e não dá nenhuma garantia. Então gera uma preocupação porque essa promessa de garantia não é reproduzida nos contratos de locação e nem de intermediação. Então, o proprietário, ele fica realmente em uma situação de risco. A OAB tentou aprofundar na matéria, mas não conseguiu acesso a essas pessoas que estavam na área e, logicamente, isso acarreta uma preocupação tão grande que o PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais irá participar desse evento da OAB no dia 16 de setembro. E o contato com esses aplicativos é possível? A OAB conseguiu falar com os responsáveis por esses aplicativos que oferecem aluguel de imóvel com a garantia do pagamento desse aluguel para o proprietário? Não, a OAB não conseguiu. Ela procurou analisar essa questão que chegou à Comissão de Direito Imobiliário, tendo em vista que para garantir tem que ter capital e patrimônio suficiente. O que foi verificado é que as startups, em geral, não têm nenhum patrimônio. E, logicamente, ao promover milhares de locação, isso acarreta uma certa preocupação no mercado. Se a propaganda garante, né, o aluguel, logicamente que tal propaganda deveria constar de forma clara e objetiva nos contratos que são firmados com os locadores. E isso não acontece. Outro fator que gera preocupação é que a locação ela é de tão alto risco que até companhias seguradoras que vendiam seguro-fiança saíram do mercado. Eu posso citar algumas que nem estão no mercado mais, como a União, a Rural, a Fênix, a Martinelli, a Interbrasil, seguradoras sérias que não deram nenhum prejuízo. Elas simplesmente deixaram de trabalhar com seguro-fiança porque era um produto que gerava prejuízo. E, finalmente, uma grande empresa, a Cardiff, que até o ano passado estava no Brasil, ela saiu do Brasil. Então, são empresas sérias, companhias que têm a regulamentação da SUSEP, que deixaram de trabalhar com seguro-fiança porque a inadimplência do Brasil ela é alta. Podemos verificar que a própria Serasa e o SPC, né, nas pesquisas, divulgam que no Brasil 63 milhões de pessoas estão inadimplentes, ou seja, 42% da população adulta no Brasil. Então, por que nós ressaltamos isso? No Brasil, a locação sempre teve um fator de risco, que é natural. E, logicamente, quando alguém fala que vai garantir milhares de locação, que não é a companhia seguradora, isso causa uma certa perplexidade no mercado. Dr. Quênio, o que nós vemos são campanhas publicitárias, anúncios, propagandas, que essas imobiliárias virtuais prometem ao proprietário do imóvel que ele vai receber o aluguel mesmo que o inquilino não pague. Isso consta no contrato? Como fica essa promessa? Essa promessa, de acordo com o Código do Consumidor, né, deveria constar no contrato, porque a propaganda integra o contrato. E o que verificamos em processos físicos, processos, né, judiciais, é que no momento que o proprietário do imóvel entra com a ação contra o imobiliário, que fala que garante aluguel, ela, em defesa judicial, alega que não garante nada, que é mera intermediária, que simplesmente intermediou a aproximação do inquilino com o locador. Ou seja, na propaganda fala que garante. No contrato de aluguel, ela fala que simplesmente adianta o aluguel. Se adianta, pressupõe que o locador continua a dever. Então, se o inquilino não paga e o locador recebe algum adiantamento do aluguel, ele fica devendo o locador. E na hora que acontece a cobrança judicial,
toda a propaganda ela é negada. Então, isso está comprovado em defesas judiciais, em que a imobiliária simplesmente alega que é mera intermediária e que não tem uma cláusula no contrato que caracterize, que ela garante o aluguel, os encargos e os reparos do imóvel. Então, essa situação é que acarreta, às vezes, uma concorrência não adequada no mercado, né? As imobiliárias, em geral, não garantem o aluguel porque elas não têm capital. E que, acaso viesse a garantir, pagando a comissão para a imobiliária, isso representa um tipo de seguro, né? Porque o que é o seguro fiança locatícia? É quando a seguradora recebe um prêmio, que no caso seria semelhante de comissão, ao fator de risco de não pagamento, ao segurado colocador, né? Ao inquilino do outro lado, ou seja, o que caracteriza um tipo de seguro. E no Brasil, para ser seguradora, somente com autorização expressa SUSEP. Tem que ser companhia de seguro. Imobiliária não é seguradora. Doutor Kenny, e no caso do proprietário precisar do imóvel e entrar com a chamada denúncia vazia por uma imobiliária virtual, como ele consegue, ou melhor, ele consegue fazer essa denúncia, a efetivação dela? Na prática, né, a imobiliária ela visa ocupar o imóvel. Quando o proprietário, no fim do contrato, deseja tomar o imóvel, aí ele tem que contratar um advogado. Um advogado para entrar com a ação, porque no caso não seria uma ação por falta de pagamento, seria por uma questão pessoal dele de não mais manter a locação. O grande problema é que na imobiliária virtual não tem sede na cidade, ou seja, eu estou aqui em Belo Horizonte, né? Não existe a sede da imobiliária virtual. Um fato interessante que até o Cresce de Minas Gerais, né, foi semana passada procurar onde que é a sede da empresa, não achou. Então, na prática, há uma dificuldade, quer dizer, esse atendimento apenas virtual, né, gera uma certa insegurança no locador do imóvel. E o fator que eu ressalto também é que esse contato pessoal, ele facilita o entendimento de uma negociação, de uma revisão do aluguel. Enfim, o atendimento virtual não é muito adequado quando se trata de uma relação que acarreta certos litígios, né, ou certas divergências que são naturais na locação, porque o locador tem um ponto de vista, o inquilino tem outro. Então, o contato junto à empresa pessoalmente facilita o entendimento e evita algum litígio. Está certo, doutor Kenny. Uma última pergunta. É comum sempre ali naquela locação ocorrer atritos entre o locador e o inquilino no momento que ocorre a devolução do imóvel diante da cobrança da pintura, por exemplo, reparos do imóvel. O locador, ele tem que fazer esse encerramento do negócio diretamente com o inquilino no caso de uma locação feita por estes aplicativos de imobiliária virtual? Certamente, é super interessante porque o proprietário do imóvel, o mais fácil é ocupar o imóvel, ainda mais se não tem garantia de nenhum inquilino. Então ele tem maior facilidade, porque o inquilino ele é melhor atendido em função de nenhuma garantia. Só que isso aumenta o risco do locador e nós sabemos que muitos problemas de pagamento são evitados porque o inquilino, quando tem fiadores, ele tem receio de contrariar, de criar uma situação de risco para o fiador. Então ele acaba pintando o imóvel, fazendo reparos. Agora, quando o locador recebe diretamente do inquilino o imóvel, há um fator de atrito. O locador não tem um preparo jurídico para enfrentar essa divergência e acaba ficando um prejuízo. Então, eu entendo que na locação virtual o risco é maior e nos contratos de locação virtual prevê, inclusive, que o inquilino pode entregar o imóvel sem pintura nova, ou seja, o inquilino exige pintura nova. A praxe do mercado é que ele entrega a pintura nova. Isso é comum em todos os contratos no Brasil. Agora, na empresa virtual, ela dispensa essa pintura nova do inquilino. Se a pintura estiver razoável, né, caberá ao proprietário receber o imóvel e acabará que ele terá que pintar de novo para o próximo inquilino, porque os inquilinos, em geral, exigem o imóvel sempre com pintura nova. Então, o risco maior do proprietário na locação virtual. Dr. Kenny de Souza Pereira, conosco hoje no quadro Direito Imobiliário, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário do Secov de Minas, falando hoje sobre o debate que será realizado na OAB de Minas Gerais a respeito dos riscos de prejuízos com as imobiliárias virtuais. Este evento será no dia 16 de setembro. Dr. Kenny, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Até a próxima. Por nada e até a próxima vez. Tudo de bom. Agora 10 horas e 2 minutos. Você fica